Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a nossa conversa é com o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Bom dia, deputado. Eu vou começar te perguntando se você já pegou o cafezinho por aí. Ouvimos que você estava tentando tomar o café antes da entrevista. Deu certo? Da Rádio Super. É um prazer estar contigo aqui nessa manhã. Podemos conversar e vai ser um prazer a gente poder falar especialmente sobre a reforma da Previdência, o projeto mais importante que Minas Gerais tem a debater e decidir nessa legislatura e nos últimos anos. Pois é, deputado, exatamente sobre a reforma da Previdência. Trouxemos informações sobre o fatiamento, né? Exatamente durante essa discussão da reforma da Previdência que foi entregue à Assembleia. Você acredita que isso pode ser uma estratégia para que a reforma seja aprovada? Thalita, é muito precoce a gente falar em fatiamento da reforma ou qualquer maneira de desidratação do texto dela. A reforma começou a tramitar ontem na Assembleia. Ontem ela foi lida em plenário. E a gente já começar a tratar sobre uma redução do texto, um fatiamento do texto, logo no primeiro ou no segundo dia de tramitação, me parece muito precoce. O ideal é que a gente consiga ter um debate maduro, um debate profundo também, sobre o texto em toda a sua completude, para que a gente busque a melhor solução para Minas Gerais. O problema que a reforma da Previdência busca atingir e resolver é o mais grave que Minas Gerais pode colocar aí na tua agenda dos últimos anos. É um rombo que a Previdência Estadual Mineira tem de 20 bilhões de reais por ano. Isso é dinheiro que é retirado dos impostos de toda a população, dos 21 milhões de mineiros, e canalizado unicamente para pagar as aposentadorias e pensões de cerca de 300 mil servidores inativos. É uma concentração de renda muito grande. Você tirar impostos de 21 milhões de pessoas e ao invés de devolver isso na forma de serviços de qualidade, de saúde, segurança e educação para 21 milhões de pessoas, ao invés disso beneficiar a todos, isso acabar sendo canalizado em volume tão grande para apenas uma minoria. Então, diante da certeza de que o problema é grave, de que a solução proposta é justa, eu aguardo a gente poder fazer um debate completo sobre a reforma, ao invés de já começar no segundo dia de tramitação a falar sobre fatiamento. Pois é, deputado, ao mesmo tempo em que o senhor defende que o texto seja analisado na sua integralidade, por outro lado, nós trouxemos aqui um pouco mais cedo a informação de que sindicatos dos servidores públicos estaduais defendem até que haja discussão, sim, do projeto de reforma da Previdência, mas que isso só ocorra no pós-pandemia. Eles acreditam que não seja o momento adequado dessa discussão. Que tipo de resposta o senhor, enquanto vice-líder do governo na Assembleia, inclusive, daria para esses sindicatos? E ouvimos também por parte do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de que esse projeto de reforma da Previdência, ele engloba em si projeto de outras reformas, como uma reforma administrativa também. E houve reclamação nesse sentido. O senhor concorda com essa avaliação? Rodrigo, vamos fazer a distinção aqui de dois temas diferentes do questionamento que você apresentou. O primeiro deles, quanto a essa questão da reforma englobar outros temas. Sinceramente, eu estou muito mais preocupado com o conteúdo do que está sendo proposto do que com qual nome cada parte vai ganhar. Então, se uma parte está sendo chamada de reforma da Previdência e eles acham adequado que outra parte ganhe outro nome, reforma administrativa, eu não tenho problema nenhum com isso. O que é importante é que a gente discuta o texto em toda a sua completude e que a gente possa buscar a solução que não seja pelas metades para Minas Gerais. Então, essa questão dos nomes e que precisa fatiar por isso, eu acho um detalhe muito pequeno diante do problema real que a gente tem a enfrentar. Conteúdo me importa muito mais do que o nome que se dê a cada parte. Em relação aos sindicatos que já, inclusive, se reuniram com a presidência da Assembleia, 21 sindicatos diferentes, se não está equivocado, e apresentaram ali um pedido de que a discussão fique para outro momento, eu não tenho dúvidas de que essa vai ser o pedido deles, vai ser a opinião deles, porque, no fim das contas, é quem se beneficia desse sistema que eu descrevi primeiro, que os impostos de 21 milhões de pessoas são canalizados para cerca de 300 mil servidores inativos. São essas pessoas que hoje se beneficiam desse sistema de concentração de renda que suga os impostos de toda a população para apenas uma minoria. O que eu acho fundamental
é que a gente não perca de vista o interesse do cidadão comum de Minas Gerais. Esse cidadão que não tem lobby, o cidadão que não tem sindicato, o cidadão que não tem associação de classe, o cidadão que muitas vezes é esquecido, mas sempre é chamado para pagar a conta. E a conta que ele está tendo que pagar hoje é muito salgada. Né? Cada vez que ele acende a luz de casa, e aí eu estou falando de todo cidadão, estou falando de você, Rodrigo, de você, Thalita, de você, ouvinte, de mim também. Cada vez que a gente acende a luz dentro de casa, 30% vai para o governo do estado. Cada vez que enche o tanque, 31%. Quando compra alimento, 12%, medicamento também 12%. E para poder falar no celular ou comprar aí um rádio, 27%. É muito dinheiro que é canalizado para o estado, e cerca de 1/3 de tudo isso que vai para o estado, ao invés de voltar na forma de serviços para toda a população, vai apenas para as aposentadorias e pensões dos inativos. A reforma, Rodrigo, é fundamental para que a gente possa garantir direitos. Né? A discussão que os sindicatos vão tentar propor é muito na questão de estão tirando nossos direitos. Eu quero que a gente tenha em vista o interesse do cidadão comum e a gente possa garantir o direito dele, de que com os impostos que ele paga, ele tenha uma saúde, uma segurança e uma educação de melhor qualidade, com mais investimento. E para isso é necessário que a gente equilibre as contas da Previdência e dê um jeito do sistema não ser tão injusto como é hoje, concentrador de renda, gerador de desigualdades como é hoje. A gente precisa resolver isso pelo cidadão comum. Em relação às definições, às decisões dos outros deputados, como é que estão as conversas, deputado? O que os deputados estão pretendendo? Como é que está a conversa entre vocês? Thalita, o texto é todo muito recente, né? A gente teve conhecimento dele apenas na semana passada, a leitura em plenário acontecendo ontem. As conversas ainda estão muito iniciais e a gente tentando fazer um trabalho de explicação e de tirar dúvidas e, eventualmente, destacar pontos mais relevantes ou as razões que levaram a cada uma dessas mudanças propostas. Ontem mesmo, a pedido do líder do nosso bloco, que é o Bloco Sul Minas Gerais, o deputado Gustavo Valadares agendou uma reunião com os órgãos do governo do estado para que pudessem explicar para os deputados do nosso bloco todos os detalhes da reforma e, principalmente, o tamanho do desequilíbrio nas contas da Previdência Mineira que levam à necessidade dessas mudanças. Acredito que trabalhos semelhantes possam ser feitos junto aos outros blocos, se for do interesse deles e de seus líderes, e eu também estou absolutamente aberto e disposto a dialogar com cada colega para tirar qualquer dúvida que seja eventualmente apresentada. Mas, além de qualquer dúvida ou coisa assim, o que a gente tem logo de partida são deputados mais ligados aos servidores públicos e ao sindicalismo, já se apressando para propor alguns rótulos e algumas soluções simples, como o fatiamento, antes que a discussão se estabeleça de maneira sólida aqui na Assembleia. Eu acho importante que a gente tenha primeiro a discussão para depois chegar a qualquer conclusão, ao invés de já tentar de partida simplificar a coisa, falar que tem que fatiar, porque isso atende exclusivamente o interesse dos servidores e dos sindicatos, mas esquece por completo o interesse do cidadão comum, o cidadão que paga a conta. Deputado, obviamente que o senhor sabe que um projeto de reforma da Previdência é sempre polêmico, muitas vezes ele é considerado amargo, como o senhor mesmo destacava aí, pelos servidores públicos, enfim, por aquelas pessoas que são afetadas por um projeto como esse. E nós ouvimos críticas aqui já de deputados, alguns independentes, deputados mais ligados até à base do governo e deputados da oposição também, reclamando do curto espaço de tempo para discussão desse projeto, até dentro dos prazos que são regimentais na Assembleia Legislativa, por exemplo. O senhor acha que o governo poderia ter entregado esse texto um pouco mais cedo para que houvesse uma discussão mais aprofundada, mais tranquila mesmo da reforma da Previdência? Vamos lá. Primeiro sobre a polêmica do assunto. Né? O assunto é polêmico, etc. Tem esse rótulo sobre reformas da Previdência. Eu entendo a polêmica na reforma da Previdência que foi feita em Brasília no ano passado, porque ela atingia todo o cidadão brasileiro. Bem, quase todo, porque acabou deixando de fora os servidores públicos dos estados e dos municípios. Então, olha que curioso, todo cidadão brasileiro já está tendo que fazer a sua cota de sacrifício por contas equilibradas que permitam a gente
continuar até mesmo pagando esses benefícios no futuro. Mas, até o presente momento, os servidores do Estado de Minas Gerais estão a salvo disso. Para os servidores do Estado, não está valendo a nova regra de idade mínima que foi aprovada para todo brasileiro. Eles estão podendo aposentar mais cedo do que qualquer outro brasileiro. Isso é errado. A gente precisa de regras iguais. Eles estão podendo aposentar com salários integrais da ativa. Isso é errado. O trabalhador brasileiro não tem essa condição. Então, o que a gente propõe na reforma, e que eventualmente é tratado como polêmico, me parece errado. Me parece que é trazer a discussão de Brasília, que era uma reforma que atingia a todos, né, e querer pôr o mesmo rótulo nela aqui no Estado. Aqui no Estado é diferente, aqui a reforma é exclusivamente para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. E o que ela busca é trazer as mesmas regras, igualdade de direitos em relação ao cidadão comum. Eu entendo que sindicatos, que servidores vão fazer pressão e vão fazer barulho. Entendo sim. Né, vão, de alguma maneira, fazer a sua opinião ser sentida aqui pelos parlamentares. Da mesma maneira que entendo que o cidadão comum, os 21 milhões de mineiros que pagam a conta com seus impostos, eles não têm a mesma organização para fazer uma pressão que vai ser aí, né, com toda a sua proporção, muito maior do que unicamente a dos servidores. Mas é fundamental que os deputados que representam essa população, nós somos representantes de toda a população de Minas Gerais, e não apenas de servidores ou categorias profissionais, que os deputados tenham a consciência de como isso é bom para aquele cidadão que paga imposto quando acende a luz, que paga imposto quando enche o tanque e que não recebe isso de volta na forma de serviços de saúde, segurança e educação, porque uma parte gigantesca está sendo sugada para cobrir o rombo da Previdência. Qual o momento de apresentar essa discussão? Rodrigo, para mim, era o projeto mais prioritário desde o primeiro dia do meu mandato. Era o projeto que eu achava que Minas Gerais precisava enfrentar desde o primeiro dia do meu mandato. Mas a gente só teve condição de fazer isso agora. Porque foi necessário construir diálogo, porque foi necessário construir consenso com as lideranças dentro da Assembleia, e porque a gente tinha vetos na pauta, a gente tinha outros projetos também na pauta que iam impedir que a Assembleia tivesse uma discussão focada e profunda na reforma da Previdência, como é necessário. A gente poderia ter a reforma tramitando há um ano, mas se a gente não mergulhasse nela como mergulharemos agora, ao longo do próximo mês, a gente não teria uma solução como a gente espera ter ao longo do próximo mês. O fundamental é que a gente tenha foco, e esse é o momento que a gente tem condição de ter isso. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Reforma da Previdência em Minas. Absolutamente necessário. O rombo da Previdência é 10 vezes maior do que o orçamento da FEMIG, que cuida de 20 hospitais de Minas Gerais. A reforma é perda de direitos ou garantia de direitos? A reforma ela vai tratar sobre garantia do direito à saúde, segurança e educação da população que paga os impostos na esperança de receber isso de volta. Reforma antes ou depois da pandemia? O ideal era a reforma o quanto antes para Minas Gerais, mas a gente precisa realizá-la agora, com, sem ou apesar da pandemia. Dificuldades de tramitação de uma proposta considerada polêmica e impopular. Sempre haverá sobre os deputados a pressão de grupos organizados, de associações, de sindicatos. O que é necessário é que o deputado lembre sempre que representa toda a população de Minas Gerais, principalmente aqueles 21 milhões que pagam a conta. Fatiamento da votação. Muito precoce para falar sobre isso. A gente está no segundo dia de tramitação do projeto. A discussão ainda sequer se instalou nas comissões. É muito precoce falar isso. A recuperação da economia mineira pós-coronavírus. A economia mineira precisa se recuperar urgentemente e isso passa por uma desburocratização, uma maior liberdade ao empreendedor, passa também pelo equilíbrio das contas do Estado, porque a reforma da Previdência é fundamental. Deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, ele é o vice-líder do governo na Assembleia, nosso convidado de hoje falando com a gente, principalmente sobre a reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. Obrigado pela entrevista, prazer ouvi-lo novamente, até a próxima, deputado. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thalita. Recado final para Minas Gerais. Acompanhe hoje o Senado Federal, votação do novo marco do saneamento, votação decisiva para que a gente possa dar água tratada e esgoto coletado numa imensa parte da população brasileira.
acompanhe de perto o que se passa no Senado. Obrigada, deputado, pela entrevista.